que a Reitoria da Universidade Federal de São Carlos, a direção do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar e a direção da Biblioteca Comunitária recebem todas as pessoas para a continuidade desse grande evento em homenagem a Luiz Carlos Prestes, que teve início na manhã de hoje com a inauguração da exposição Linha do Tempo de Luiz Carlos Prestes, Fragmentos, no saguão da Biblioteca Comunitária e, a partir de agora, com as palestras e o lançamento dos livros de autoria de Anita Prestes. A iniciativa do evento é do Departamento de Coleções e Obras Raras e Especiais, com a colaboração do Departamento de Ação Cultural da Biblioteca Comunitária da UFSCar e conta com o apoio do Sistema Integrado de Bibliotecas e da Reitoria da UFSCar. É uma honra receber nesta data a professora Anita Leocádia Prestes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filha do militar e político Luiz Carlos Prestes e da militante Olga Benário Prestes, para esse dia de homenagens ao seu pai, Luiz Carlos Prestes, em agradecimento pela doação da coleção de livros e objetos pessoais que pertenceram ao político e um dos grandes personagens brasileiros do século XX. A vinda desse acervo para a Biblioteca Comunitária da UFSCar se deu por doação da professora Anita numa negociação que teve início em 2016 e a entrega efetiva da coleção se deu neste ano de 2018. Agradecemos a presença do diretor do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, professor Dr. Roniberto Morato do Amaral, e da diretora da Biblioteca Comunitária, bibliotecária Marisa Cubas Lozano. Com satisfação, agradecemos a presença dos demais convidados que acompanham a professora Anita, professor Dr. Marcos César de Oliveira Pinheiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora doutora Amália Cristina Dias da Rocha Bezerra, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da UERJ, e Dr. Luiz Antônio Ragon, vice-presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. Queremos agradecer a presença das demais autoridades civis, acadêmicas, pró-reitores, secretários, diretores de centro, chefes de departamento, docentes, técnico-administrativos, alunos de graduação e de pós-graduação e demais convidados nesta tarde. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo por webconferência no link webconferência.sead.ufscar.br e estará disponível em breve no site da Biblioteca Comunitária. Para proferir a palestra Luiz Carlos Prestes, a Constituinte e a Constituição de 1988, por ocasião do seu 30º aniversário, é com muita satisfação que convidamos a professora doutora Anita Leocádia Prestes. Para mediar esta apresentação, convidamos o professor Dr. Amarílio Ferreira Júnior, docente do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos. Antes da apresentação da professora Anita, queremos convidar a diretora da Biblioteca Comunitária da UFSCar, bibliotecária Marisa Cubas Lozano, e a bibliotecária responsável pelas coleções especiais da Biblioteca Comunitária, Isabel da Mota Franco, para prestarem uma homenagem à professora Anita. O que vai falar primeiro vai ser o Marcos, você sabe. Opa. A placa que está sendo entregue tem os seguintes dizeres: a professora doutora Anita Leocádia Prestes, a direção da Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos, manifesta seu agradecimento pela doação da coleção Luiz Carlos Prestes, uma das grandes personagens brasileiras do século XX, e por confiar nesta instituição para preservar e disseminar este importante acervo para a memória brasileira. Sente-se honrada também pela sua presença nesta data.
Sente-se honrada também pela sua presença nesta data tão significativa. São Carlos, 24 de setembro de 2018, professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann, reitora da Universidade Federal de São Carlos, professor doutor Roniberto Morato do Amaral, diretor do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, Marisa Cubas Lozano, diretora da Biblioteca Comunitária da UFSCar. Professora Anita é mestre em Química Industrial, doutora em Economia e Filosofia pelo Instituto de Ciências Sociais de Moscou, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, foi professora de História do Brasil no Departamento de História da UFRJ, cargo conquistado por meio de concurso público em 1992 e do qual se aposentou em 2007. É presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, autora de 13 livros. Em 1990, recebeu o prêmio da Casa das Américas pela publicação do livro Coluna Prestes em Cuba, por ocasião da Feira Internacional do Livro. É colaboradora do Arquivo da Memória Operária do Rio de Janeiro, da UFRJ, e membro de corpo editorial. Por que não chamaram o Marco César? Não, chama o Marco César. O Marcos vai falar primeiro? Desculpe. Então, nós gostaríamos também de convidar agora o professor Marcos César de Oliveira Pinheiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que também fará uma palestra com o tema A Relevância Histórica de Luiz Carlos Prestes e seu legado político. A relevância histórica de Luiz Carlos Prestes e seu legado político para as novas gerações. Professor Marcos é doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, então passo a palavra para o professor Marcos, que vai pronunciar primeiramente a sua fala, e depois a professora Anita, tal como já foi anunciado. Marcos, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer aos organizadores do evento pelo convite, né? Me sinto honrado de participar desse evento e dizer que é um momento muito importante, né, para o UFSCar, e a Biblioteca Comunitária recebeu o acervo de Luiz Carlos Prestes. E aí nós alteramos a ordem, né, porque aí, na verdade, o que eu vou falar acaba sendo meio uma apresentação, né, da relevância histórica de Luiz Carlos Prestes, né, chamar a atenção para a importância dele para a história do Brasil e também para a história mundial. Lembrando que esse ano de 2018, né, se comemora os 120 anos de nascimento de Luiz Carlos Prestes, né? Então é um momento muito importante o que está acontecendo aqui. De alguma maneira, não deixa de ser uma homenagem, né? A inauguração da exposição, a inauguração da linha do tempo e todo o trabalho que a Biblioteca Comunitária, a equipe aí está fazendo com o material que foi recebido, doado pela professora Anita. Luiz Carlos Prestes, né, é uma figura que vai aos extremos, né, muito amada e muito odiada no meio político, né, dependendo da posição ideológica das pessoas, das correntes e dos grupos. E por isso, né, ao longo desses anos, a sua história de vida tem sido muito deturpada, distorcida, e cabe ao papel da história, do historiador, e a professora Anita vem fazendo ao longo dos anos esse trabalho de muitos anos. Eu, de alguma maneira, me considero também que procuro contribuir com isso, que desde a minha graduação eu trabalho com a história do PCB e do movimento operário no Brasil, sempre, né, desde a graduação, mestrado e doutorado, sob a orientação da professora Anita, né? Então, pode dizer assim, um servidor, né, acadêmico. Herdeiro intelectual, uma pessoa que procura dar continuidade a esse trabalho e divulgar a importância do Prestes. Não é uma questão de fazer apologia, não é uma questão de colocar em pedestal, mas chamar a atenção para a relevância histórica desse personagem,
que como sujeito histórico individual atuou na história do Brasil do século XX, esteve sujeito a erros, acertos, a vitórias e a fracassos. Né? Dizia o poeta Pablo Neruda que nenhum dirigente comunista da América Latina teve uma vida tão trágica e portentosa quanto Luiz Carlos Prestes. Né? A sua vida, né, foi longeva. Ele nasceu em 1898 e veio a falecer em 1990. Né? Viveu 92 anos, dos quais 70 anos participando das lutas sociais, das lutas políticas do país. Então, só daí a gente já tira a importância desse personagem histórico. Né? Não se pode falar da história do Brasil no século XX e ignorar a figura, a atuação de Luiz Carlos Prestes. Né? Então, ele é importante, né, nesses 70 anos de atuação política. Né? Ele começa a ganhar visibilidade a partir do movimento chamado tenentista, né, do tenentismo, que começa no início dos anos 20. Em 22 a gente tem o episódio dos 18 do Forte, que o Prestes participou dos preparativos, mas não pôde participar porque na ocasião estava doente. E nesse movimento tenentista, né, o auge desse movimento tenentista é a célebre Coluna Prestes, né, que começa no Rio Grande do Sul e quando chega ali no Paraná, vai se encontrar também com os rebelados de São Paulo, né, que se rebelam em São Paulo, e vai ver o encontro das duas colunas. Mas como defende a professora Anita Prestes na sua tese de doutorado, que se transformou em livro, foi até premiado, né, no Prêmio Casa de las Américas, né, ela defende que a coluna começa ali no Rio Grande do Sul. O que a historiografia, do modo geral, procura desqualificar esse momento da história, esse momento desses tenentes ali no Rio Grande do Sul, né, na região sul, até o encontro com os rebelados de São Paulo. Então, já na década de 20, Prestes já se destaca aí como a grande liderança da coluna Prestes, né, que inclusive essa coluna, essa epopeia, né, vai ganhar esse nome, ele vai ganhar visibilidade. É nos anos 20, né, que a imprensa da época vai dar visibilidade a essa alcunha, né, pelo qual ele ficou conhecido, que era Cavaleiro da Esperança. Né? Então ele vai se tornar a figura de maior prestígio entre os tenentes. Né? O que seria na época uma personalidade, uma pessoa muito famosa. E em 1930, então, quer dizer, já há uma relevância, não se pode falar da crise da oligarquia, crise da República Velha ou da República Oligárquica, sem falar no papel dos tenentes, né, do movimento tenentista, e não se pode falar do movimento tenentista sem falar no papel de Luiz Carlos Prestes, né, que é aí que vai se forjar, né, o nome que vai perdurar, o Cavaleiro da Esperança. Em 30, né, é importante chamar que é o momento de ruptura do Prestes. Né? Em 30 tem a chamada Revolução de 1930. O Prestes é a grande liderança, né, talvez a pessoa de maior prestígio no Brasil naquele momento, né, devido ao papel que ele desempenhou na liderança, em levar adiante a coluna. Claro, com o trabalho dos outros tenentes, né, tinha a participação de 50 mulheres, claro que era um trabalho coletivo, mas é importante o papel do líder, né, para direcionar, e o Prestes teve esse papel. Em 30, né, o Prestes já é exilado, né, que a coluna se exila, ela não consegue atingir os seus objetivos, mas também não foi derrotada. Né, então, por isso também ela é conhecida como a coluna invicta. Né, derrotou 18 generais do Exército Brasileiro. Né, e ele está exilado e ele vai ser convidado para ser a grande liderança militar do movimento de 1930, né, para liderar o movimento que viria a chamar a Revolução de 1930. E Prestes, naquele momento, ele está convencido, né, a partir da sua vivência da coluna Prestes,
que o que eles defendiam, né, os liberais, que era uma proposta, os tenentistas defendiam, era uma proposta liberal, de eleições livres, eleições moralizadas, o voto secreto, né, que não existia na chamada República Velha, a Primeira República, e o Prestes, na sua vivência, na sua andança, né, nesses mais de 2 anos andando pelo país, 27 mil quilômetros, né, a pé ou a cavalo, andando pelo país, ele se convence de que aquela proposta dos tenentes, né, de botar alguém, sempre a busca de um salvador, né, que é uma característica aqui dos brasileiros, está sempre buscando um salvador e não buscando a organização coletiva da nossa sociedade. O Prestes vai chegar à conclusão que ele precisava descobrir qual era a saída, né, uma solução para os problemas sociais do Brasil, e é quando ele vai se aproximar do marxismo. E em maio de 30 ele lança o manifesto famoso, né, que é o Manifesto de 1930, que ele rompe com os tenentes, seus antigos companheiros, e a gente pode dizer que pelo menos é um momento único na história do Brasil, né, que alguém ligado às elites, né, que o Prestes era da pequena burguesia, o tenente, né, não era uma pessoa das camadas populares, que é a primeira vez, né, que uma pessoa da elite ou das camadas médias urbanas lhe é oferecido poder, né, e ele rejeita o poder em nome daquilo que ele acha justo, né, que ele achava que haveria necessidade de transformações sociais profundas no Brasil, né, que pudesse acabar com a miséria, com a fome, né, com a condição do latifúndio, né, com que ele se deparou no interior do país, o mandonismo, aquele coronelismo bem típico do país. Depois, né, então tem esse momento de ruptura do Prestes, né, mais uma vez a gente acho que não pode falar da história do Brasil, não vai falar de 30 e não falar do papel do Prestes aí em se negar a participar do movimento de 30. Por não reconhecer este movimento como comprometido com os interesses das classes populares. E como a professora Anita costuma sempre dizer, é a partir daí que o Prestes vai ganhar o ódio das classes dominantes, né? Porque é difícil alguém recusar o poder, né? Até hoje as pessoas, né, abrem mão do poder, né, por uma causa coletiva, né, no caso. Então, né, a grande liderança, isso a gente ouve testemunhos, professor Barbosa Lima Sobrinho, o próprio Sobral Pinto, né, contemporâneos da época, que afirmam isso, que o poder foi entregue a ele de bandeja e ele recusou esse poder, né. Então, a partir desse momento, as classes dominantes nunca vão perdoar o Prestes por isso, né, porque é um sinal de mostrar que é possível e se deve lutar pelo coletivo, pelo bem comum, que eu vou abordar mais na frente, que eu vou falar do legado político dele, porque que a gente pode falar de um legado político dele, concordando ou não com as ideias de Prestes, né, mas a sua atuação, a sua relevância, o seu papel enquanto sujeito histórico, que valores, né, durante essa trajetória ele nos deixou de legado, de herança, que talvez nos sirva para refletirmos sobre o nosso futuro, principalmente sobre o nosso presente, né, sobre o nosso presente, do que estamos vivendo. Em 30, né, mais uma vez a gente vai ter o Prestes aí, também não se pode falar, nos anos 30, né, que não só no Brasil, mas no mundo, vai haver uma polarização, né, entre as forças fascistas e as forças antifascistas. E mais uma vez, isso não vai ser diferente aqui no Brasil. Em 32 a gente tem a criação da ação integralista brasileira, né, que era a nossa versão fascista, a versão brasileira do fascismo. E Prestes, que estava exilado na União Soviética, decide por vontade própria voltar ao Brasil clandestino para lutar contra aquilo que ele chamou de um processo de fascitização do Brasil, da sociedade brasileira, né? Algo que não é a mesma coisa, mas que parece que nós estamos vivendo aí também um processo de fascitização da nossa sociedade aí, né, no dia de hoje aí,
quem frequenta as redes sociais, a imprensa, o jornal, a gente vai ver, né, o discurso do ódio e outras características, né, do fascismo. Claro que não aquele fascismo lá de trás, mas as continuidades, né, algumas características comuns a gente ainda vê presente hoje nesse momento. E o Prestes, né, com a formação da Aliança Nacional Libertadora, que vai ser a grande frente de luta antifascista no Brasil ali nos anos 30, em 35, que é criado em 35, e ele vai ser aclamado presidente de honra, né? Então também não temos como falar da luta contra o fascismo no Brasil nos anos 30 e não falar da figura de Luiz Carlos Prestes, né? E até porque vai ganhar relevância internacional quando, em 5 de março de 36, ele é preso, né, junto com a sua companheira, esposa, Olga Benário Prestes. Né? Ele ficará 9 anos preso incomunicável, numa solitária, grande parte incomunicável. Né? Em alguns momentos vão conseguir que ele troque correspondência, que ele seja, com o advogado dele, Sobral Pinto, seja recebido, né, consiga falar com ele, mas desses 9 anos, ele ficou 9 anos numa solitária. E dos 9, quase todos, né, a maioria do tempo desses 9 anos, ele ficou incomunicável. Né? E a história trágica que vai ganhar, né, da própria repercussão da deportação da Olga grávida, né, com a conivência do Supremo Tribunal Federal, né, que foi o Getúlio, manda ela deportada, sem culpa formada, como diz a professora Anitta, a expressão na calada da noite, né? Foi deportada ela e uma outra companheira dela alemã, a Elisa Evert, e com a conivência do Supremo Tribunal Federal, né? Porque entraram com habeas corpus e foi negado, porque a lei brasileira, a Constituição, garantia, né, que uma estrangeira grávida de um brasileiro tinha o direito de ter o seu filho em terras brasileiras. E o Supremo Tribunal Federal, né, negou o habeas corpus, né, ou seja, passou por cima da Constituição. Né? Também estamos vendo aí coisas estranhas acontecer hoje em dia, né? O papel do Supremo hoje em dia, né? Se eles estão fazendo o papel de fato julgar se é constitucional ou não, e a gente vê que já é uma prática, não é novidade, né, na história do Supremo. E nessa ocasião que ele é preso, né, para a gente ver, né, vou citar uma fala aqui do Romain Rolland, que é um historiador, um escritor francês renomado, prêmio Nobel de Literatura, que na ocasião da prisão do Prestes, né, que ganhou repercussão internacional, porque ele já, desde a coluna Prestes, né, ele já tinha ganhado prestígio, não apenas nacional, como internacional. E devido à prisão dele, em 36, o Romain Rolland fala o seguinte, abre aspas, Luiz Carlos Prestes entrou vivo no panteão da história. Os séculos cantarão a canção de gesta dos 1.500 homens da coluna Prestes e sua marcha de quase 3 anos através do Brasil. O Carlos Prestes nos é sagrado. Ele pertence a toda a humanidade. Quem o atinge, atinge-a. Né? Isso já em 1936, da prisão dele, né? A repercussão que teve, imediatamente começou-se, né, a chamada campanha Prestes pela libertação dos presos políticos no Brasil, comandados e liderados pela mãe do Prestes, a dona Leocádia Felizardo Prestes, acompanhado da filha caçula Lígia Prestes. Depois, né, com a Olga dando luz à sua filha, né, que hoje está aqui, a professora Anitta Prestes, né, a campanha ganha mais intensidade, porque se tratava de uma criança, né, então até setores conservadores no mundo, de direita, ficaram sensibilizados com a história. A campanha ganha repercussões internacionais, né, que tem documentação aí que mostra, tem livro publicado da professora Anitta, mas tem documentação que mostra a repercussão
inclusive lá nos arquivos da Gestapo, né, a repercussão dessa campanha, e o governo do Hitler, pressionado por essa campanha, entrega a criança, né, o que não salva a vida da mãe, que é a Olga, e que esse período aí é retratado no livro aí que hoje vai haver o lançamento aí de autógrafo, né? A professora Anita descreve após a prisão o que quando ela entregue, né? Quando a filha entregue a avó materna, o que acontece com a Olga até o seu assassinato, né? Mostrando a firmeza de caráter, porque só a parte aí desse livro aí da Olga, né? Os documentos aí não eram dos aliados da Olga, mas eram dos inimigos da Olga, que na verdade, os seus algozes, que na verdade reafirmam a sua firmeza de caráter, a sua coragem, a sua integridade. Então, interessante nessa documentação aí que a professora Anita aborda nesse livro da Olga, é exatamente isso, porque não é dos seus companheiros, não é dos seus aliados, mas dos seus inimigos, né? É a confirmação dos seus inimigos de tudo aquilo que já se falava da Olga, né? De uma pessoa firme, de uma pessoa lutadora e combatente. Mas saindo dos anos 30, né? Então, a luta, o movimento antifascista no Brasil, no mundo, de alguma maneira, perpassa a figura do Luiz Carlos Prestes. A própria campanha internacional, né, ganha dimensão no âmbito internacional. Então não temos como não falar da figura de Luiz Carlos Prestes ao estudar a história do Brasil no século XX. Quando chega em 1945, a anistia, os presos políticos são libertados, entre eles Luiz Carlos Prestes, e mais uma vez, nesse curto período de legalidade do PCB, em que o Prestes é o então secretário-geral, tinha sido eleito em 43, mesmo na prisão, a direção do partido ele foi eleito, mesmo ausente, para secretário-geral do partido, mas ele só é liberto em abril de 45, e nesse período, né, nesse curto período de legalidade do PCB, que vai de 45 a 47, né, com 47 ele é cassado o partido, e em janeiro, no meio do ano de 47 é cassado, e em janeiro de 48 os parlamentares em todo o Brasil, que foram muito bem votados, né, eles tiveram nesses anos 45 e 47, nas eleições de 45 e 47, os comunistas tiveram uma votação expressiva em todo o Brasil. E em 48, janeiro de 48, a democracia brasileira, né, fez a sua restrição, lembrando Florestan Fernandes, né, que sempre trabalhava o conceito de democracia restritiva e democracia de ampla participação. Ele vai dizer que no Brasil nós sempre tivemos uma democracia, né, os momentos em que se chamou de democracia no Brasil, sempre foi uma democracia restritiva, que não garante a participação dos amplos setores da sociedade, principalmente dos setores mais pobres da sociedade. Então, em 45, nesse período entre 45 até a cassação em 48, também não se pode falar da história do Brasil sem a importância de Luiz Carlos Prestes, da atuação dos comunistas, né, porque foi convocada uma constituinte, os comunistas eram a terceira maior bancada da Constituinte, né, de 46, e o Prestes foi o senador mais votado na história da República até aquele momento, né, pelo Distrito Federal, né, o prestígio dele. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui desses momentos da história do Prestes é exatamente a relevância histórica, né, a importância desse personagem. Não é à toa que está este acervo aqui no UFSCar, né, não é a doação simplesmente da filha do Luiz Carlos Prestes, que é preservar a memória do pai. Não, é da historiadora Anita Prestes, né, que está dando um acervo, na verdade, né, para se preservar uma parte importante da história do Brasil, que é a história, né, que a história do Prestes se confunde com a história das lutas sociais do povo brasileiro, em vários momentos do século XX. Né? Então, a importância é isso que eu estou querendo destacar, não é fazer uma biografia do Prestes, mas mostrar alguns pontos biográficos, a importância do Prestes.
Depois dessa cassação em 48, ele vai ficar 10 anos clandestino, né, numa clandestinidade profunda, senão ele seria preso, morto. E quando volta lá por volta de 58, né, o PCB clandestino, mas os comunistas poderiam atuar. Mais uma vez nós vamos ver, né, a importância, a liderança do Prestes, né, junto aos comunistas, nos movimentos de lutas sociais, da reforma de base, né, fazendo pressão para as reformas de base nos anos 60, que vai culminar no golpe de 1º de abril de 1964. Né? Não à toa, quando tem o golpe, né, a primeira lista, né, quando sai a primeira lista das pessoas com seus direitos cassados, o primeiro nome é de Luiz Carlos Prestes, né? O primeiro nome que figura na listagem dos cassados, tiveram seus direitos políticos cassados, tiveram que ir para a clandestinidade. E aí nós vamos ter todo o processo, né? Depois ele vai ficar atuando aqui no Brasil na clandestinidade, depois ele vai para a União Soviética, vai atuar fortemente em todos os momentos de luta e nos movimentos, nas conferências dos países socialistas, preocupado em lutar, né, pelo processo de redemocratização do Brasil, de combater a ditadura militar. Quando volta do exílio, né, vai ter toda a militância, os seus últimos 10 anos de vida, mais ou menos, quando ele rompe com o PCB, né, ele deixa de ser o secretário e se desliga do Partido Comunista. Nunca deixou de ser comunista, ele se desligou do Partido Comunista, que ele acreditava que tinha perdido seu caráter revolucionário, mas ele continuou comunista até morrer. E durante esses 10 anos, né, ele tem uma participação ativa e importante, né, e aí esses últimos 10 anos, a professora Anitta vai falar da importância do Prestes na elaboração aí da Constituinte, né, da nossa Constituição de 1988, de algo que está aí voltando, mas que Prestes, naquela época, são nos jornais, eles já falavam, a professora Anitta vai se aprofundar aí, do artigo 142 da Constituição brasileira. E aí, mas que legado nós podemos falar do Prestes, né? A sua atuação, você concordando ou não com as suas posições políticas, mas conhecendo honestamente, objetivamente a sua atuação. Né? Porque a gente, quando vai lá estudar a história, a gente deve ter um dos princípios dessa honestidade intelectual. Eu não posso, claro que tem visões diferentes, né, pontos de vistas diferentes, mas eu tenho que ter uma honestidade, um compromisso com as evidências, com a documentação. Então, neste compromisso, que legado a gente tem político, né? Apesar do Prestes ter morrido há quase 30 anos, mas que legado? O que ele deixou? Só o fato dele ter morrido, eu não posso mais falar de um legado político? Não, eu tenho um legado político, né? Você entendeu? Um conjunto de ideias, de condutas e de posturas diante do mundo, diante da sociedade, né? Diante do agir frente à realidade, às circunstâncias que me são colocadas. Então eu destacaria aí 3 pilares do legado de Prestes, né? Ao ver essa longa trajetória, 92 anos de vida, 70 anos envolvido com a política, né, de militância, vamos dizer, 70 anos de militância, lá desde o tenentismo, depois comunista e até morrer, né? Como comunista. O primeiro pilar, né, eu digo que são 3 pilares que sustentam esse legado do Prestes. O primeiro é o repúdio às injustiças sociais e a luta para superá-los. Né? Isso a gente já vê desde a atuação dele na coluna Prestes. Né? Esse pilar aí já é muito nítido quando se estuda a coluna Prestes. Né? As ideias, o testemunho de Prestes, o quanto chocou a miséria do povo brasileiro, né? Nesses quase 3 anos e 27 mil quilômetros percorrendo o Brasil, né? Do sul ao norte, nordeste, região centro-oeste, né? Então esse repúdio que ele teve às injustiças sociais e a busca por tentar superar, né? Buscar uma solução, como que ele poderia contribuir e que teoria, né,
que teoria poderia ajudar para superar essas injustiças sociais. O segundo pilar, né, quando a gente acompanha a atuação de Prestes, é o primado do altruísmo, da solidariedade sobre o individualismo, né? E eu acho que o momento que é um momento controverso, que é muito distorcido e que as pessoas repetem sem antes estudar e procurar ouvir as partes, é a questão em 45, quando está muito consagrado aí na historiografia, né? Até por pessoas de esquerda que ficam repetindo: o Prestes apoiou Getúlio Vargas, o assassino da mulher dele. Aí ninguém vai procurar ouvir, né, qual era a posição, e este apoio era o apoio às medidas de reforma democratizantes, liberalizantes do regime do Estado Novo, que o Vargas estava tomando. E naquele momento o Vargas se alia às forças aliadas, que estavam lutando contra os países do eixo, né, os países nazifascistas. E o Prestes entende, percebeu muita gente, que era preciso cerrar forças, né, aglutinar todas as forças para derrotar o inimigo maior da humanidade, que era o nazifascismo. Então, nesse momento, quando você ouve, tem várias entrevistas do Prestes, né, se bobear, você vai ouvir, vai pegar no YouTube, deve ter aí no YouTube várias entrevistas. Quando perguntam isso ao Prestes, ele fala assim: naquele momento, o meu dever é lutar contra o inimigo da humanidade. Se eu fosse levar em questão meus interesses individuais, eu teria saído da prisão em abril de 45 e dado um tiro na cara do Getúlio Vargas, né? E o Prestes nunca negou que ele era o responsável por entregar Olga à Gestapo e entendia isso como uma vingança do próprio Getúlio, já que o Prestes, quando foi preso, diferentemente de outros presos em 35, 36, que foram torturados fisicamente, né, ao Prestes bem que queria, mas era complicado, porque ele tinha prestígio internacional. Isso ia repercutir muito mal na comunidade internacional se ele sofresse tortura física, né? Então a maneira que encontraram de torturá-lo era que entregar a esposa grávida para os nazistas, porque sabia que ela não voltaria, né? Até porque a Olga já tinha a cabeça a prêmio, né, devido à história de militância dela na Europa. Ela já tinha cabeça prêmio na Alemanha. Então saberia, e provavelmente a criança também não votaria, né, mas felizmente houve uma campanha internacional, né, de tal magnitude que pressionou o governo da Alemanha nazista a entregar o bebê para a avó paterna. Mas isso também foi uma longa luta, não foi fácil, foi uma luta muito árdua. Então, eu já pego até esse exemplo da mostra do altruísmo, né, da solidariedade, aonde eu coloco os interesses do bem comum, o interesse coletivo, acima dos interesses individuais. E olha que o dele era bem, né, individual e particular, doloroso, né? Então, no legado do Prestes, mostra isso, né? É um outro pilar desse legado político dele. Né, de como não é só, quando você fala legado político, não é só para o líder político, líder partidário, né? Nós somos agentes políticos, né? Então a nossa atuação enquanto política, né, de uma ética, de uma conduta, de uma atitude política ser tomado frente à sociedade, frente ao que está acontecendo, né? Ou você se coloca contra as coisas ruins que de fato, né, destroem e corrompem a sociedade, que são problemas estruturais, ou você aceita manter tudo como está, né? Aí aceita falsos discursos de mudança, né? Mudar para continuar tudo como está, né? Ou você de fato luta para que haja não mudanças, mas transformações profundas na sociedade. O terceiro pilar, né, desse legado político de Prestes, o último, já estou encerrando, é a vontade política voltada às transformações como motivação das ações da vida pública, né? Foi isso que movia, então, quer dizer,
A vida pública do Prestes era exatamente essa vontade política de lutar por transformações, né? De não se acomodar, de não se resignar, de não aceitar as coisas, né? De não naturalizar as coisas como são, porque nada em sociedade é natural, é histórico. Se é histórico, é transitório, é passível de mudança. Só que também não vai mudar por uma questão espontânea, vai mudar pela ação dos homens, pela ação dos seres humanos, dos homens, mulheres, crianças, velhos, os povos, né? Organizados coletivamente. Claro que as lideranças são importantes, né? Porque nem sempre dá para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, mas o terceiro pilar é esta vontade política, né? Então, acho que o Prestes tem esse legado, mas para isso a gente tem que conhecer a história dele, né? E aqui, neste momento, né, que a UFSCar, a Biblioteca Comunitária, é esse espaço, tem uma linha do tempo, tem um acervo, né, quando tiver disponibilizado, né, tudo já preparado e tratado, disponibilizado para ser um centro de pesquisa. Há os livros da professora Anita Prestes, há muitas coisas aí produzidas, né, sérias, né, que não distorcem, não deturpam, que mostram isso. Então a gente precisa, primeiro, conhecer, né, para depois tirar as conclusões. Eu não posso tirar as conclusões sem conhecer, que aí não é conhecimento. Chama preconceito, né? Eu conceituo antes de eu conhecer a coisa. Então, muito obrigado, mais uma vez agradeço por participar aqui deste evento. Obrigado. Bom, quero agradecer o professor Dr. Marcos César de Oliveira Pinheiro, da UERJ, por essa exposição tão competente, tão sistemática sobre a trajetória desse grande personagem da história do Brasil, que é o Luiz Carlos Prestes. Concordo com Marx de que é impossível entender a história do Brasil sem entender o protagonismo do Prestes, seja o Prestes tenente, seja o Prestes líder do Partido Comunista ou do movimento comunista no Brasil. Tal como foi anunciado, agora nós teremos a conferência da professora Anita Leocádia Prestes, Luiz Carlos Prestes, a Constituinte e a Constituição de 1988, comemorativo ao 30º aniversário da Constituição de 1988. Antes de passar a palavra para a professora Anita, queria dizer que esse que vos fala está um pouco emocionado por estar tendo essa oportunidade de estar do lado dessas duas figuras, principalmente da professora Anita, porque temos uma coisa em comum, que é a nossa militância no Partido Comunista. Quando cheguei no Instituto de Ciências Sociais em Moscou, no início dos anos 80, onde a professora Anita fez a defesa da tese de doutorado dela sobre a constituição do capitalismo monopolista de Estado no contexto da ditadura, a partir do contexto da ditadura militar, o meu professor de economia política, o professor Oleg Tsukanov, que era amigo pessoal da professora Anita, colocou as referências, estavam em russo, mas ele era um poliglota e traduzia perfeitamente para o português. As aplicações das categorias da economia política que a professora Anita usou para interpretar a realidade do desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Então, eu queria dizer que depois de tantos anos, de muitas décadas, eu me encontro aqui nessa situação e para mim é um privilégio e uma honra. Passo a palavra à professora Anita, por favor. Esse aqui vai funcionar com certeza. Alô, alô? Está funcionando? Tá. Bom, boa tarde a todos, né? Quero começar agradecendo aqui, em particular, né, a reitora da Universidade Federal de São Carlos pela acolhida, né, que foi dada a esse acervo, cuja doação, né, eu fiz aqui no início desse ano. Agradecer à Biblioteca Comunitária, né, pelo trabalho que estão fazendo com o acervo, pela exposição organizada, enfim, por todo esse evento, né, que está transcorrendo no dia de hoje, por todo o trabalho que está sendo feito, né. Agradecer ao professor Amarílio, né, que fez aqui a apresentação, né? Enfim, agradecer a todos vocês a presença aqui numerosa, né? Que muito me estimula, enfim, é um estímulo para a gente continuar
trabalhando, né? Esse apoio, esse interesse, né, dos jovens, dos professores, né? Principalmente a gente olha que o público, a grande maioria de jovens, quer dizer, são o futuro do Brasil. Então é muita responsabilidade, né? E muito importante, eu acho que falar para vocês e trazer um pouco das reflexões, né, que eu e alguns outros companheiros, amigos temos feito, colegas, né, temos feito sobre essa realidade brasileira atual, contemporânea. O tema do meu texto hoje, eu preparei um texto porque acho que dessa forma dá para se situar melhor no tempo, né? Não se perder na fala, porque como tem muita coisa, então a gente fica algo mais compacto lendo um texto. O tema, como já foi anunciado, é Luiz Carlos Prestes, a Constituinte e a Constituição de 1988. Durante toda como nós vamos ver aqui durante a minha fala, durante toda essa década de 80, o Prestes, foram os últimos 10 anos da vida dele, né? Ele voltou ao Brasil com a anistia, em 1979, no final de 1979, e morreu, como já foi dito aqui hoje, no início de 1990. Então, essa década dos anos 80, o Prestes travou um combate muito grande contra a ditadura, que ainda estava presente, né, em 79, 80, até 85, esses últimos anos da ditadura, depois contra os resquícios dessa ditadura que permaneceram, e inclusive a respeito dessa Constituição, da Constituinte e da Constituição, que afinal foi aprovada, né, em 1988. Quer dizer, antes, durante os trabalhos da Constituinte e depois do trabalho da Constituinte, o Prestes travou um combate muito sério contra as questões negativas que tem nessa Constituição. Como a gente vai ver, a questão da tutela militar sobre a qual estamos hoje todos nós ainda, né, submetidos. Embora aparentemente, né, não só aparentemente, como terminou a ditadura em 85, né, mas na prática, né, o Estado autoritário continua aí presente. Bom, na primeira entrevista coletiva à imprensa que o Prestes deu quando ele voltou do exílio, ainda em outubro de 1979, ele manteve as posições que já vinha defendendo desde a Europa sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte e sobre a Lei de Segurança Nacional. Eram temas quentes na época, extremamente palpitantes, que todo mundo discutia na imprensa, enfim, todos os espaços possíveis. Ele dizia nessa entrevista: sou contra a convocação de uma Assembleia Constituinte com Figueiredo, era o ditador da época, né? Enquanto não houver liberdade de organização para todas as correntes políticas, não é possível convocar uma Assembleia Constituinte que seja capaz de representar efetivamente a vontade da nação e possa decidir soberanamente sobre os destinos do país. Então, isso logo na primeira entrevista, ao chegar ao Brasil, ele disse isso. Depois, ele então era secretário-geral ainda do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro, definiu, segundo ele, as condições necessárias para a convocação dessa Constituinte. Dizia ele, era necessária a revogação das leis de exceção, não apenas a Lei de Segurança Nacional, mas as próprias salvaguardas constitucionais que permitem ao Poder Executivo decretar o estado de emergência sem consulta ao Parlamento, assegurar o direito de greve para os trabalhadores, a independência sindical do Ministério do Trabalho, livre organização de partidos políticos de todas as correntes de opinião. Essas eram as condições que o Prestes considerava necessárias para que se pudesse convocar uma Constituinte que efetivamente fosse democrática, né? Referindo-se à Lei de Segurança Nacional, na época, é uma lei que vem da ditadura, né? Prestes a definiu como Código Anticomunista imposto ao povo pelo opressor estrangeiro, esclarecendo que em sua vigência não seria possível conquistar a legalidade do PCB, uma vez que essa legislação proíbe, dizia ele, qualquer tentativa de reorganização de partido que esteja fora da lei. Em outra entrevista, na mesma época, concedida poucos dias depois, ele frisou que a ditadura perdura. Basta dizer que muita gente achava que a ditadura com Figueiredo já era uma ditadura branda, né? Até hoje tem historiadores que escrevem isso. Ele dizia, basta dizer que a Lei de Segurança Nacional está de pé, assim como o aparelho de repressão que cometeu crimes hediondos como os quais
como os que estão sendo denunciados, acrescentando que a Lei de Segurança Nacional exprime a essência do regime fascista, sendo, na verdade, e apenas isso, um código de perseguição aos comunistas imposto ao nosso povo pelo imperialismo americano. E esclareceu: a ditadura continua sem a legitimidade de um regime escolhido pelo povo, com governadores eleitos indiretamente naquele período, né? Com senadores biônicos, com o pacote de abril em vigor, com a lei Falcão em vigor, com a greve sendo considerada crime. Já estávamos nos anos Figueiredo. Respondendo à pergunta de um jornalista que se referia a declarações feitas por José Salles, membro do Comitê Central do PCB, naquela época, de que este partido poderia apoiar a tese de constituinte com Figueiredo, foi uma tese que entrou em moda na época, Prestes reafirmou mais uma vez sua posição contrária à convocação de uma Assembleia Constituinte na vigência da Lei de Segurança Nacional e de toda uma legislação de exceção. Em outra ocasião, ele voltaria ao assunto escrevendo: o perigo de uma campanha nas condições atuais, isso é 1980, né? Pela convocação de uma Assembleia Constituinte reside em que, ao apresentar-se a Constituinte como uma panaceia, o senhor Figueiredo será o primeiro a tomar a iniciativa de convocá-la, antes da revogação da legislação fascista e com o objetivo de consolidar o atual regime, de mais uma vez ludibriar a opinião pública com uma nova Constituição que consagre o mesmo regime sob o qual vivemos hoje. Continuava o Prestes: centrar nas condições atuais toda atividade de massas na luta pela Constituinte é alimentar ilusões na consciência dos trabalhadores, é desviar o rumo do movimento de massas que deverá levar necessariamente à conquista de uma democracia de massas e à derrota da ditadura. Em anotações feitas por Prestes durante o ano de 1981, Prestes chamou de panaceia a ideia de uma constituinte livre com Figueiredo. O assunto continuava em tela, né? Quando, na realidade, o que se tinha no país era o predomínio do poder militar. O presidente da República é o general de serviço. Segundo Prestes, seria necessário antes quebrar o atual poder militar, essência do fascismo. E escreveu: para termos uma Constituinte democrática, é necessário derrotar previamente a ditadura. Essa tese da existência no Brasil de um quarto poder, o poder militar, chama a atenção de vocês para isso, seria lembrada por Prestes inúmeras vezes, inclusive após a promulgação da Constituição de 1988, ao apontar o reconhecimento de tal poder na Carta de 88. Durante toda a década de 80, Prestes não perdeu a oportunidade de insistir na denúncia da tutela militar sobre os três poderes da República Brasileira, tema evitado tanto por liberais quanto por dirigentes do PCB na época. Em entrevista concedida em junho de 83, já estamos em 83, ele reafirmou: quem governa o Brasil não é o senhor Figueiredo. O senhor Figueiredo é uma figura de proa, um general de plantão na presidência da República. Quem governa é o alto comando do Exército, com o apoio da Marinha e da Aeronáutica. Isso quem diz, estou citando, né, é o próprio ministro do Exército, general Walter Pires. Numa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, em agosto de 1981, ele diz que o Exército, com as outras forças singulares, assim como ele chama a Marinha e a Aeronáutica, tem a tarefa de assegurar aos poderes do Estado, quer dizer, que eles estão acima dos poderes de Estado, a ordem e a tranquilidade para o desenvolvimento da economia e da democracia. Então, o ministro do Exército não dá uma palavra sobre a defesa da soberania nacional. Só trata de dominar os poderes de Estado. Isso é que eu chamo, dizia o Prestes, de tutela até hoje. Isso ele estava escrevendo em 83. Bom, aí vem a campanha das diretas, né? A partir da segunda metade de 83, né, a questão do voto direto para as eleições presidenciais, que estavam marcadas para o início de 85, tornou-se central, tanto na imprensa quanto no debate político. Fazendo ressalva de que somos todos partidários do voto direto do povo em todas as eleições e que nos interessamos pela escolha do futuro sucessor do atual ditador, o Prestes alertou que os comunistas não deveriam se deixar enganar
pelos politiqueiros a serviço dos privilegiados, que consciente ou inconscientemente procuravam desviar a atenção do povo do quadro de miséria e da própria fome para convencê-lo, nesta hora, a preocupar-se apenas com a escolha do futuro presidente da República ou a lutar pelo voto direto para as eleições presidenciais. Em outra ocasião, ele reafirmou: voto direto não livra o país da crise, e o debate do tema serve apenas para desviar a atenção do povo de seus problemas fundamentais, como miséria, falta de trabalho, fome. Para Prestes, dizia ele, não podemos ser insensíveis aos sofrimentos do povo, nem podemos nos conformar em morrer de fome sem lutar. Acrescentando, é através da luta contra a miséria e a fome, contra a falta de trabalho, contra as leis de arrojo salarial, contra a carestia do custo de vida, que poderemos, agora, acelerar a organização dos trabalhadores, elevar o nível de sua consciência política e revolucionária, mobilizá-los e levá-los a que se unam para lutar contra a ditadura dominante, contra o atual regime, pelas liberdades democráticas, contra as leis fascistas, tais como a Lei de Segurança Nacional, a Lei contra a Greve e outra. Prestes foi muito crítico em relação à forma como era conduzida a campanha pelas eleições diretas, isso em 1983 e 84, né? Dizia ele, não há nenhuma medida de organização. Então o povo sai dos comícios, vai para casa e acabou tudo, considerando que a abertura democrática não passava de uma farsa, nas palavras dele. Achava importante, contudo, participar da campanha das diretas já e denunciar a manipulação das massas pelas elites liberais, assim como sua postura conciliadora com a ditadura. E também alertar as massas populares para a necessidade de organizar-se em torno de suas reivindicações, entendendo que as eleições diretas, embora pudessem ser uma conquista democrática, por si só não resolveriam os graves problemas do país. Prestes participou da enorme passeata pelas diretas já, realizada no Rio de Janeiro em março de 1984. Segundo a imprensa, foi o principal orador no palanque montado na Cinelândia, embora os organizadores do ato não quisessem conceder-lhe a palavra, da qual ele fez uso por exigência do público presente. Entretanto, Prestes recusou-se a comparecer ao comício de 1 milhão de pessoas na Candelária, Rio de Janeiro, pois seu organizador, o governador Leonel Brizola, na época, o convidou sem direito à voz, condição para ele inaceitável. As posições do Prestes, até o Brizola, que era aliado, não aceitava. Em Porto Alegre, segundo o Correio do Povo, jornal importante em Porto Alegre, Prestes empolgou a multidão em comício com mais de 100 mil pessoas pelas diretas já. Às vésperas da votação da emenda Dante de Oliveira, que era a emenda das diretas, né, no Congresso Nacional, Prestes concedeu entrevista em que opinou sobre as possibilidades da sua aprovação, quer dizer, da aprovação da emenda da Dante de Oliveira. Dizia ele, até agora, tudo indica que o poder militar, no seu anticomunismo primário e anacrônico, continua insensível às grandes manifestações de massas em prol das eleições. Diretas já para a presidência da República. E como o quórum para aprovação de uma reforma constitucional é de 2/3 do número total de parlamentares, tudo indica que a emenda Dante de Oliveira não poderá ser aprovada. Perguntava ele, qual será então a posição a ser assumida pelos partidos de oposição? Tudo indica que seus dirigentes deixarão de lado as massas populares que mobilizaram para a campanha das eleições diretas já e que tratarão de participar das eleições indiretas através desse ilegítimo colégio eleitoral, procurando chegar a um candidato de conciliação, como tem sido tradicional em nosso país. Procurarão os dirigentes dos diversos partidos políticos de oposição chegar a um consenso com a ditadura, separadamente das massas trabalhadoras, à custa delas, sem a participação delas. As previsões feitas por Prestes seriam cumpridas, pois com a derrota das diretas já, os partidos de oposição trataram de chegar a um acordo com a ditadura.
liderados pelo PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, aliaram-se com dissidentes do PDS, que era o Partido Democrático Social, o partido do governo, né, que havia escolhido Paulo Maluf como candidato, formando a Aliança Democrática, que apresentou Tancredo Neves e José Sarney como candidatos, respectivamente, a presidente e vice-presidente da República. Somente o PT, como rejeição à manutenção das eleições indiretas, orientou seus congressistas a não comparecer ao colégio eleitoral. Diante da derrota da emenda Dante de Oliveira, Prestes divulgou declaração ao povo, pronunciando-se contra a conciliação com a ditadura. Dizia ele: enquanto a burguesia, mais uma vez, como sempre tem acontecido, após utilizar-se do povo como massa de manobra, diante da primeira derrota, dá-lhe as costas e passa a conciliar com a ditadura. A classe operária e demais trabalhadores saberão prosseguir sem vacilações na luta pelos seus interesses mais imediatos, quer dizer, pelas liberdades democráticas, contra a miséria, a fome e a falta de trabalho, como também pelo voto direto já nas eleições presidenciais, sem ilusões, mas com redobrada firmeza e energia, e organizando suas forças, certos de que só assim hão de transformar as derrotas de hoje na vitória de amanhã. Quando faltavam apenas 2 meses para as eleições no colégio eleitoral, marcadas para 15 de janeiro de 1985, Prestes voltou a condenar o pacto social de Tancredo Neves, que pretendia acabar com a luta de classes, pregando um pacto entre a burguesia e o proletariado, apontando o reacionarismo de sua tese. Prestes denunciou a conciliação de Tancredo com a ditadura, afirmando não haver diferença fundamental entre ele e Paulo Maluf, pois quem vai continuar governando é o poder militar. Mais uma vez, ele destacando o poder militar. Prestes orientar os congressistas eleitos com seu apoio e comprometidos com suas posições políticas a não comparecer ao colégio eleitoral, abstendo-se de votar em Tancredo Neves. Diante do fato de que os deputados do PDT, o Partido Democrático Trabalhista Fluminense, Jacques Dornelas, federal, e Eduardo Schway, estadual, terem votado em Tancredo Neves, contra o compromisso que haviam assumido, Prestes divulgou nota na qual dizia discordar da posição por eles tomada, uma vez que o voto no colégio eleitoral não era obrigatório e ambos haviam assumido compromissos políticos com ele por ocasião das eleições de 1982. E disse: como sempre fiz em minha atividade política, jamais me prestei a enganar o povo, prometendo-lhe, como agora tão abundantemente se faz, o fim da ditadura militar, a conquista de um regime democrático e até mesmo uma nova república capaz de assegurar trabalho e um salário digno para todos os trabalhadores. Mesmo após a eleição de Tancredo, Prestes manteve sua posição. Em entrevista à imprensa, isso já em 85, declarou: o poder militar ainda governará o país, acrescentando que o novo presidente, Tancredo Neves, estava a serviço do poder militar, e o Brasil vai continuar a ser governado por um general, a paisana. Denunciou como os militares estavam desgastados, o alto comando achou que devia se manter no poder através de um candidato civil e, de preferência, oposicionista. Dizia estar convencido ainda de que Paulo Maluf, candidato oficial do partido governista, atuara apenas como boi de piranha. Isso é a eleição de janeiro de 85, indireta nesse colégio eleitoral. No manifesto lançado por ocasião do 1º de maio de 1985, Prestes condenou os dirigentes de todos os partidos políticos, desde o PDS ao PMDB, até os chamados partidos de esquerda, PCB, PCdoB e MR8, que pretendiam enganar o povo ao afirmarem que foi reconquistada a democracia, foi suprimido o militarismo e até mesmo alcançada uma nova república. Com o senhor José Sarney agora no poder, porque o Tancredo morreu e o Sarney assumiu, vocês sabem disso, Com o senhor José Sarney agora no poder, em nada se modifica esse quadro.
No ato público realizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em homenagem ao Dia do Trabalhador, oportunidade em que voltou a criticar a nova República, Prestes foi reconhecido pela imprensa como o único orador aplaudido por todos os grupos políticos. Perguntado por uma jornalista se a aprovação por unanimidade da emenda das eleições diretas enviada pelo presidente Sarney ao Congresso Nacional não teria sido uma vitória do povo, Prestes respondeu: o povo queria eleições diretas logo. Essa emenda, por hora, nos dá apenas a garantia do voto direto para a presidência da República, mas não diz quando. Sem dizer a data, não acrescenta muito. O Sarney cumpriu o compromisso assumido pelo presidente Tancredo Neves, mas as eleições deviam ser imediatamente. Porque em 88, na época falavam 88, acabou sendo 89, como vocês sabem, né? Bom, aí vamos ver a questão mais específica da Constituinte, né, de 1988. No início do governo Sarney, como vocês sabem, ele assumiu, né, em abril de 85, com a morte do Tancredo, continuava-se a discutir nos meios políticos a possibilidade de um pacto social, assim como a convocação da Constituinte. Prestes criticou o pacto social, que considerava ser uma aliança do leão com a ovelha, já se sabendo quem vai ser comido. Em 15 de maio de 1985, quando foi aprovada a emenda constitucional determinando a convocação da Assembleia Constituinte, formada pelos componentes do Congresso Nacional, que se reuniria a partir de 1º de fevereiro de 1987, Prestes voltou a criticar tal solução. Para ele, a Constituinte deveria ser exclusivamente constituinte, separada do Congresso Nacional, sem suas funções parlamentares. Reafirmou que a convocação da Assembleia Constituinte deveria ser precedida da remoção do lixo fascista, ou seja, da Lei de Segurança Nacional, da Lei de Imprensa, da proibição de greves e a Lei de Estrangeiros, entre outras. Considerou ainda que a nomeação de um grupo de pessoas para elaborar um anteprojeto de Constituição fora uma intervenção indébita de Sarney. Quer dizer, o Sarney nomeou uma comissão para fazer a Constituição, quer dizer, algo extremamente montado a partir de cima, né? Convidado a falar na Câmara Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Prestes aproveitou a oportunidade para se pronunciar mais uma vez sobre a Constituinte e a chamada Nova República, contestando a legitimidade da comissão formada para estudar a elaboração da nova Carta Magna, que considerava elitista, já que não incluía em seus quadros nenhum representante das classes populares. Uma Constituição, dizia ele, feita sem a participação do povo só serve para atender aos interesses de pequenos grupos e para consolidar o poder da burguesia, dos grandes trustes internacionais que querem continuar no comando dos destinos do país à custa do sacrifício da classe trabalhadora. Esta, sim, a grande força responsável pelo progresso da nação. Quanto à nova república, Prestes sublinhou que ainda não dissera que viera nem promovera qualquer modificação substancial nas velhas estruturas política, social e econômica, pois continuava em vigor a mesma legislação fascista criada nos 21 anos de governo dos generais. Exemplo disso, as ressalvas constitucionais, a Lei de Segurança Nacional e a Lei contra greves. Persistia, portanto, segundo ele, o poder militar que tutela os 3 poderes do Estado. Ainda em 86, Prestes explicou por que considerava que a composição da atual Constituinte seria mais reacionária do que a de 1946, da qual ele participou. Ao invés de ser convocada uma Assembleia Constituinte exclusiva, elege-se um Congresso, em que há também o problema da representação, pois no Acre, um deputado era eleito com 10 mil votos, e em São Paulo seriam necessários 132 mil. Destacou mais uma vez o elitismo da comissão de notáveis nomeada por Sarney para elaborar o anteprojeto de Constituição. Prestes insistia no argumento de que toda a legislação fascista continuava de pé, perguntando: como dizer que se trata de uma constituinte democrática?
Em 87, já um ano depois, ao analisar a situação brasileira, Prestes afirmou: o Brasil está, depois de 21 anos de uma ditadura militar, com um governo civil. Chamam a isso Nova República, mas nenhum general fascista foi afastado. Os assassinos que torturavam, matavam presos políticos não foram punidos, nenhum deles. A legislação fascista continua toda de pé. Lei de segurança nacional, lei contra as greves, lei contra os estrangeiros, tudo isso continua da mesma forma, não houve modificação. A tal República Nova já nasceu velha, porque em vez de uma solução radical que o povo desejava, o que tivemos foi uma conciliação geral. Prestes acrescentou que a Constituinte fora eleita sem que nenhuma lei dos generais tivesse sido revogada, concluindo que em tais condições não poderia ser soberana e livre. Lembrou também que se tratava da eleição mais cara na história do Brasil, pois para eleger um deputado foram necessários bilhões de cruzeiros ou milhares e milhares de cruzados. Tratava-se, portanto, de uma Constituinte dos grandes empresários que haviam financiado a eleição. A minoria mais radical tem homens honestos, homens sérios, como Florestan Fernandes, por exemplo, mas não passam de 40 em uma Constituinte de 550. Então, o que eles podem fazer? Às vésperas da promulgação da Constituição, marcada para 5 de outubro de 1988, está completando 30 anos, né? Prestes voltou a abordar de forma circunstanciada sua tese do poder militar, ao escrever em artigo que todos os que se têm manifestado para exaltar o trabalho realizado pelos senhores constituintes, e muito particularmente eles próprios, muito significativamente, silenciam a respeito do artigo 142, que se refere às Forças Armadas. Prestes afirmou que nesse artigo 142 lhe são atribuídas funções evidentemente incompatíveis com o regime efetivamente democrático. Trata-se de preceito que constituiu uma das maiores, ou mesmo a maior vitória dos generais na Constituinte, segundo a opinião do professor, é um professor que na época tinha bastante prestígio no Rio de Janeiro, Eurico Lima de Figueiredo, citado pela revista Isto é, Senhor, na qualidade de conhecido especialista em assuntos militares, o qual afirma, citava o Prestes, que eles, os militares, ganharam na Constituinte todas as batalhas. Quer dizer, não era nem o Prestes que estava dizendo isso, era um professor na Universidade Federal Fluminense. De acordo com esse artigo da Constituição, as Forças Armadas, quer dizer, aos generais, dizia Prestes, é concedida a atribuição constitucional de garantirem a lei e a ordem. Prosseguindo em sua análise, Prestes afirmou: atribuição constitucional que nem ao presidente da República ou aos outros dois poderes de Estado é tão expressamente concedida. Ressaltou, contudo, que a inclusão da afirmação de que aquela atribuição dependerá da iniciativa de um dos poderes de Estado não passava de uma reserva evidentemente apenas formal, já que será sempre fácil aos donos dos tanques e metralhadoras impor a um dos poderes do Estado que tome a referida iniciativa. Prestes considerava que o artigo 142 contraria conhecido preceito da tradição constitucional de nosso país, que sempre afirmou serem os três poderes do Estado autônomos, mas harmônicos entre si, não podendo, portanto, nenhum deles tomar qualquer iniciativa isoladamente. A seguir, o Prestes não deixou dúvidas quanto à essência desse artigo 142. Chamo muita atenção de vocês para isso, porque hoje se ignora isso. A imprensa, os meios de comunicação, ninguém fala nesse artigo 142. Dizia o Prestes: em nome da salvaguarda da lei e da ordem pública, ou de sua garantia, estarão as Forças Armadas colocadas acima dos três poderes do Estado. Com a nova Constituição, prosseguirá, assim, o predomínio das Forças Armadas na direção política da nação, podendo constitucionalmente
tanto depor o presidente da República quanto os 3 poderes de Estado, como também intervir no movimento sindical, destituindo seus dirigentes ou intervindo abertamente em qualquer movimento grevista, como vem se fazendo desde os decretos de Getúlio Vargas de 1931, ou mesmo voltando aos tempos anteriores, em que a questão social era considerada uma questão de polícia, segundo o senhor Washington Luiz, o último presidente da República Velha. Na argumentação desenvolvida por Prestes, encontra-se ainda a seguinte explicação para o silêncio que se mantém até os dias atuais a respeito do artigo 142. Dizia ele: todos os preceitos da nova Constituição, na verdade, por melhores que sejam, a nada serão reduzidos em virtude do artigo 142, com a atribuição conquistada pelos generais de garantir a lei e a ordem. O silêncio feito a respeito daquele artigo é explicável. Trata-se de encobrir para o povo o preceito mais reacionário ou ditatorial da nova Constituição, a qual, na prática, pode a qualquer momento ser anulada ou rasgada constitucionalmente, ou seja, dentro da lei. Concluindo esse artigo, Prestes diagnosticou: muito ainda precisamos lutar para nos livrarmos dessa interferência indébita e nefasta dos generais para conquistarmos um regime efetivamente democrático. Isso ele estava escrevendo em 88. Hoje, eu vindo um pouco mais para os nossos dias, constato a permanência desse poder militar. Hoje o artigo 142 da Constituição de 88 continua vigente, o que reforça a tese defendida por Prestes do poder militar e de sua tutela sobre a nação. Recentemente, em 24 de maio do ano passado, o presidente Michel Temer recorreu a esse artigo da Constituição, regulamentado pela Lei Complementar número 97 de 1999 e pelo Decreto Presidencial 3.897 de 2001, para garantir a segurança no Distrito Federal, com o objetivo de enfrentar as manifestações populares que estavam em curso na capital da República. E depois disso, tem havido várias utilizações desse artigo 142, inclusive a intervenção militar no Rio de Janeiro. O professor Edson Telles, diretor do Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado, aqui de São Paulo, destaca, é um dos poucos que fala nessa questão do artigo 142, destaca que na Constituição de 88, seu artigo 142 aponta a ingerência militar nos assuntos civis. Ele questiona a seguir: como podem os militares se submeterem aos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, e ao mesmo tempo garanti-los? Edson Telles assinala que na Constituição atual a relação entre militares e civis ficou quase idêntica à Constituição outorgada pela ditadura em 1967. Escreve ele: em uma democracia plena, o poder não pode ser garantido por quem impunha armas, mas pelo conjunto da sociedade por meio de eleições, da participação das entidades representativas da sociedade e dos partidos políticos. Ao instituir as Forças Armadas como garantidoras da lei e da ordem, acaba-se por estabelecê-las como um dos poderes políticos da sociedade. Dizendo nas minhas palavras, um quarto poder. Alguns fatos que antecederam a convocação da Constituinte explicam a manutenção da tutela militar na Constituição aprovada em 5 de outubro de 88. Os militares apoiaram a posse de José Sarney e vetaram o nome de Ulisses Guimarães, que tinha direito a assumir, na ocasião, para suceder Tancredo Neves, quando do seu falecimento. Segundo um outro cientista político, são os 2 únicos professores universitários que eu detectei que nos últimos anos têm se pronunciado sobre esse artigo 142, que ninguém fala nele, Segundo esse segundo professor, o cientista político Jorge Javerucha, professor da Universidade Federal de Pernambuco, os militares também tiveram cacife político para negociar os termos de sua saída do governo. Ele apresenta assim alguns detalhes dessa transição, que são bastante interessantes. Ele diz o seguinte: Tancredo Neves negociou com os militares sua candidatura.
Paulo Maluf, candidato presidencial derrotado por Tancredo Neves no colégio eleitoral, confirmou a existência de um acordo secreto entre Tancredo Neves e o então ministro do Exército, general Walter Pires, sobre a transição. Isso é o Estado de São Paulo, tem a notícia no Estado de São Paulo de 1979. Continua o Zé Derucha. Os militares vetaram uma Assembleia Nacional Constituinte como órgão responsável pela elaboração da nova Constituição. Receosos de perderem o controle das futuras decisões, somente aceitaram um Congresso Constituinte, composto pelos membros eleitos para o existente Congresso, conforme confidenciou o então senador Fernando Henrique Cardoso em uma reunião pública. Fernando Henrique, posteriormente, negou em nota escrita tal informação. Mas teve o jornalista Marcelo Beraba, que tinha gravado o discurso do Fernando Henrique e publicou a transcrição confirmando a informação anterior. Publicou na Folha de São Paulo aí de 1990. Nenhum militar seria julgado por supostos abusos de direitos humanos, em contraste com o ocorrido na Argentina de Raul Alfonsin. Isso foi uma exigência dos militares, à Constituinte. Os trabalhos da Constituinte foram monitorados de perto pelos militares, da mesma maneira que a sucessão de Tancredo. Ulisses Guimarães, então presidente da Câmara dos Deputados, explicou por que não disputou com José Sarney o direito de substituir Tancredo, falecido antes da posse. Ele diz: eu não fui bonzinho, coisa nenhuma. Segui as instruções dos meus juristas. O meu Ponte de Miranda foi um constitucionalista brasileiro famoso, estava lá fardado e com a espada me cutucando, que quem tinha de assumir era o Sarney. Isso declarações do próprio Ulisses Guimarães. O Jorge Zé Derucha esclarece que Ponte de Miranda chamava-se General Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército no governo Sarney. Quer dizer, o Ulisses Guimarães foi pressionado diretamente pelo ministro do Exército. O artigo 142 da Constituição, aprovada, diz que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O Jorge Zé Derucha indaga como, logicamente, é possível se submeter e garantir algo simultaneamente. Escreve ele: lógica à parte, são os militares quem têm o poder constitucional de garantir o funcionamento do Executivo, Legislativo e Judiciário, a lei e a ordem, quando deveria ser o reverso. Ou seja, as Forças Armadas são baluartes da lei e da ordem, definidas por ela mesma, não importando a opinião do Presidente da República ou do Congresso Nacional. Portanto, cabe às Forças Armadas o poder soberano e constitucional de suspender a validade do ordenamento jurídico, colocando-se legalmente fora da lei. Em uma democracia, diz o Zé Derucha ainda, o poder não é deferido a quem tem força, mas, ao contrário, a força colocada a serviço do poder. Prosseguindo em suas considerações, esse mesmo autor, o professor Jorge Zé Derucha, escreve que há uma espada de Damocles fardada sobre a cabeça dos poderes constitucionais. Tais poderes estão sendo constitucionalmente lembrados de que eles podem ir até onde as Forças Armadas acharem conveniente. O Zé Derucha lembra que na primeira versão do artigo 142, os militares perderam o papel de guardiães da lei e da ordem. Isso irritou tanto os militares que o ministro do Exército, o Leônidas Pires Gonçalves, ameaçou zerar todo o processo de redação constitucional. Em consequência, temerosos, os constituintes acharam por bem ceder. O papel de garantiradores da lei e da ordem voltou a aparecer na nova versão do referido artigo. Vale a pena transcrever as considerações a respeito desse estudioso do tema, esse professor Jorge Zé Derucha. Escreve ele: para que tal capitulação, ou seja, dos constituintes perante os militares, ficasse dourada, o Congresso optou por conceder tanto ao Judiciário quanto ao Legislativo o direito de pedir a intervenção das Forças Armadas em assuntos domésticos.
A não especificar qual instância do Judiciário poderia convocar os militares, a Constituição nivelou os poderes do presidente do Supremo Tribunal Federal ao de um juiz iniciante em uma pequena cidade. Do mesmo modo, equiparou o presidente do Congresso a um parlamentar em seu primeiro mandato. Em novembro de 88, um juiz do 3º Distrito de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, solicitou ao Exército que garantisse a execução do mandato de reintegração de posse da Companhia Siderúrgica Nacional. A ação castrense resultou na morte de 3 operários que se encontravam na serraria da usina. Ante as críticas internas e externas à corporação militar, o Congresso aprovou em 23 de julho de 1991 a Lei Complementar número 69. Tal lei concedeu apenas ao Executivo o direito de pedir a intervenção militar interna. A novidade introduzida é que apenas os presidentes do Senado, da Câmara, dos Deputados e do STF podem pedir a intervenção militar. No entanto, o Executivo tem o direito de vetar qualquer pedido. Jorge Zaverucha conclui que o Executivo, tal como na Constituição de 1967-69, ou seja, a Constituição da ditadura, continua a ser o único poder constitucionalmente autorizado a enviar tropas para intervir em assuntos internos. Cabe assinalar que a Constituinte de 88 manteve o arcabouço jurídico da doutrina de segurança nacional, pois a Lei de Segurança Nacional não foi abolida, podendo ser utilizada a qualquer momento quando for do interesse dos donos do poder. A gente até esquece, muita gente não está lembrando, mas a Lei de Segurança está aí, a mesma da ditadura. Em março de 2008, o Ministério Público Federal denunciou 8 membros do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, por integrarem agrupamentos que tinham por objetivo a mudança do Estado de Direito, a ordem vigente no Brasil, e praticarem crimes por inconformismo político. Delitos capitulados na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, quando querem, aplicam a Lei de Segurança Nacional, como também o artigo 142. A conclusão que eu tiro de tudo isso: as advertências levantadas por Luiz Carlos Prestes antes, durante e após os trabalhos da Constituinte 88 a respeito da presença e do domínio do poder militar na vida nacional e da necessidade de abolir a Lei de Segurança Nacional, o entulho da legislação fascista implantada no Brasil durante os 21 anos da ditadura militar, para assegurar a conquista de um regime democrático, mesmo nos marcos do sistema capitalista, são confirmadas pela realidade dos nossos dias atuais. 30 anos após a promulgação da Constituição de 88, permanecemos reféns da tutela militar, com o artigo 142 da Constituição em plena vigência, voltando inclusive a ser utilizado contra manifestações populares, e a Lei de Segurança Nacional sendo mantida como uma espada de Damocles sobre a cabeça de todos os brasileiros. Podemos afirmar, na minha opinião, que a democracia hoje existente no Brasil se aproxima cada vez mais de um regime de exceção. Tutela militar sobre os poderes da República, permanência da Lei de Segurança Nacional, lei da anistia garantidora da impunidade dos torturadores, de uma maneira geral, manutenção do arcabouço jurídico da doutrina de segurança nacional. Então, eu acho que são questões muito atuais para a gente pensar bastante e não ficar repetindo, como a mídia faz, que temos, estamos comemorando 30 anos de uma Constituição soberana, de uma Constituição democrática, quer dizer, isso aí tem que ser muito relativizado, né, gente? E diante da situação que nós estamos vivendo no momento, eu acho que estamos cada vez mais próximos de um regime efetivamente de exceção. Bom, agradeço a atenção, estou à disposição de vocês para controvérsias, para outras opiniões, para perguntas, enfim, à disposição. Obrigada. Queria agradecer à professora Anita pela brilhante exposição sobre uma das essências explicativas da atual ordem constitucional vigente no Brasil.
como ela mesmo já disse, vocês tiveram a oportunidade de ver de forma tão sistemática, né, os elementos da ditadura militar que sobreviveram e se fazem presente no atual Estado constitucional brasileiro. Portanto, de acordo com a organização dos trabalhos, nós vamos agora abrir ao público. Eu pediria, por gentileza, que todos aqueles que quiserem fazer uso da palavra, dissessem o nome, por favor, possivelmente a institucionalidade a qual pertence. Aí nós vamos fazer um bloco de 3 perguntas e passo as respostas para os 2 conferencistas da tarde e até o tempo, o nosso exíguo tempo, porque ambos têm que retornar para o Rio de Janeiro ainda hoje e possivelmente ainda terão que enfrentar a estrada para chegar no aeroporto. Então, o microfone se encontra aqui embaixo, basta levantar o braço e nós já começamos, portanto, está aberta as inscrições para as falas. Por gentileza. Ali, ó. Aqui, ó. Meu nome é Marcela, eu faço cursinho aqui em São Carlos. Mais alto, por favor. Meu nome é Marcela e eu faço cursinho aqui em São Carlos. É para falar a pergunta direta? Sim, daí mesmo, por favor. Eu queria saber a sua opinião sobre a declaração de um general 4 estrelas em fazer uma nova Constituição formada por notáveis fazendo essa Constituição. Se você acha, assim, você acha isso viável de ser chamado de democrático ou algo cabível no atual mundo que não permeia mais uma situação de Guerra Fria, etc. Ok. Outra inscrição, vamos fazer um bloco de 3, por favor. Olá, meu nome é Anderson, sou estudante da Universidade Estadual de Campinas, estudo Física. Eu tenho uma pergunta em relação à ONU, essas questões internacionais. O que você pensa a respeito da posição da comunidade internacional, da ONU, em relação a essa questão de direitos, da lei de segurança, ou seja, dos militares poderem intervir no poder constitucional no momento que eles quiserem? Tá, então vamos às 2 respostas, as 2 perguntas que foram formuladas. Se após as suas respostas ainda tiver alguma, nós ainda temos um tempo. Pode ser assim, Anitta? Ok. Anitta, a palavra é sua. Marcela, né? Marcela se referiu às declarações do general Mourão, né? Então, realmente, eu acho que de democrático não tem nada, né? Quer dizer, efetivamente, imaginar uma constituinte feita por notáveis, né? Foi, aliás, o que o Sarney fez, né? Nos anos 80, né, e foi criticada aqui pelo Prestes, e eu já me referi a isso. Quer dizer, para você ter uma constituinte minimamente democrática, você tem que ter participação popular. Inclusive, eu acho difícil hoje, na situação atual, eleger uma constituinte democrática, porque a verdade é que o voto, né, está muito controlado por quem tem dinheiro. Então a gente vê já pesquisas recentemente feitas aí revelam que o Congresso Nacional que vai ser eleito agora vai ser praticamente o mesmo desse que nós já temos aí, que nós estamos vendo, né, como funciona. Quer dizer, são o poder financeiro, né, aí, o poder econômico, né, determinando as oligarquias, né, determinando, né, os candidatos que vão ser eleitos. Então é muito difícil, eu acho que enquanto não houver organização popular, povo organizado, realmente influindo nos acontecimentos, para garantir uma eleição efetivamente democrática, que representantes do povo vão para
para essa constituinte, qualquer constituinte que se eleja no momento vai acabar sendo uma nova representação dessas classes dominantes, dessas oligarquias. No Nordeste, então, isso é extremamente visível. São verdadeiras, assim, é o nepotismo, né? São as famílias oligárquicas que estão elegendo, uns vão morrendo e as novas gerações vão assumindo. Então, isso aí, né, para quebrar isso, gente, só com organização popular, que, aliás, era uma coisa que o Prestes falava muito também nesses anos 80, a necessidade de organização popular, de consciência popular, para poder, né, realmente influir nos acontecimentos, senão não se influi nos acontecimentos. Quer dizer, então, eu acho que, resumidamente, é isso. Quanto a essa questão dos direitos dos militares, né, intervirem, isso tem havido, inclusive, posições da ONU, né, de várias entidades aí, da ONU garantidoras dos direitos, né, humanos. Agora essa questão aí do processo do Lula, né? Enfim, tem tido posições contrárias às medidas que estão sendo tomadas aqui pela justiça brasileira, e justamente porque não tem, o movimento popular, na minha opinião, é muito débil, é muito fraco, não tem força para intervir nos acontecimentos, né? O Supremo não dá a mínima importância, né? E o TSE também não dá, o Supremo Tribunal Eleitoral também não dá importância a esses vereditos, a essas opiniões que vêm, decisões, inclusive, que o Brasil devia cumprir, né, porque o Brasil tem convênios assinados, né, com essas instituições internacionais e está descumprindo exatamente, na minha opinião, por causa disso. Não tem pressão popular para exigir que seja cumprido. Então, esses senhores aí que estão, né, a serviço dos interesses do grande capital fazem o que bem entende, o que interessa a eles. Né? Acho que é isso, basicamente. Bom, novas inscrições, por favor. Temos duas lá, ó, por favor. Tá, tudo bem. Não esqueçam os nomes, por gentileza. Aí, aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Lucas Paulino, faço mestrado na Unesp de Araraquara em Ciências Sociais. Em primeiro lugar, queria dizer que é emocionante estar na presença da Anitta aqui. Foi uma fala muito bonita e queria ressaltar também o testemunho que está na frente de uma sobrevivente do Holocausto. Isso é emocionalmente indescritível. E eu queria fazer uma pergunta que vai num sentido complicado, né, que é o de tentar fazer previsões, né, essa coisa assim. Mas eu queria perguntar assim, na sua opinião, o que você acha que o seu pai teria achado de 2013, na época em que as manifestações começaram a acontecer, que teve aquele otimismo, e depois, na medida em que foi tomando o rumo que tomou, até chegar nos acontecimentos que, né, culminaram no golpe. E o que ele teria achado nesse processo, do começo até o fim? Você já refletiu sobre isso? Enfim, era essa a minha pergunta. Muito obrigado pela sua presença aqui em São Carlos. Tem. Oi. Meu nome é Júlia, eu sou estudante. Mais alto, por favor. Meu nome é Júlia, eu sou estudante. E a pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito da legitimidade da democracia. A participação dos militares nas constituintes e no cenário político que a gente tem hoje, isso daí é uma afirmação do poder de influência que os militares ainda têm na mentalidade das pessoas. Como que a gente poderia dar mais legitimidade à democracia, já que as eleições também não sei se vão ser um reflexo disso. Sei lá. Obrigado. Tem mais uma aqui. E dado o horário, vamos lá, agora
me lembrado aqui pelo... nós vamos encerrar depois dessas 3 com as respostas da professora, por causa do horário do voo deles de volta para o Rio de Janeiro. E ainda vai ter uma sessão de autógrafo dos 2 livros, quem teve o prazer de adquiri-los lá na frente, tá ok? Por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Pedro, eu estudo Engenharia Ambiental aqui na USP de São Carlos. E a minha pergunta vai no sentido, gostaria de saber a opinião da professora sobre os riscos à democracia brasileira com a possibilidade de eleição do deputado Jair Bolsonaro e sua proximidade com os militares, tendo inclusive um general como seu vice. Anita, a palavra é sua, por favor. Bom, Lucas, né? Eu agradeço aí a homenagem, né? Olha, eu acho muito complicado falar em nome dos mortos, né? Quer dizer, eu não me arvoro a tanto. Sem dúvida, eu sempre tive, nos últimos 30 anos, 32 anos da vida do meu pai, eu tive muita identidade com ele, convivi muito, fui inclusive assessora dele, então, enfim, me identifico muito com as posições dele, né? Mas, de qualquer maneira, não me arvoro em falar em nome dele, né? Eu acho melhor falar em meu nome e acredito que ele concordaria com as coisas que eu vou dizer, mas realmente garantir é impossível, né? Você falar em nome de quem já não está mais aí para opinar, né? Essas manifestações de 2013, né, teve um aspecto espontâneo, né, sem dúvida, né, de insatisfação, começaram em São Paulo, né, aqui com a questão do preço das passagens, né, do transporte coletivo, né, mas eu penso que isso não está desvinculado daqueles acontecimentos da chamada Primavera Árabe, e que por trás disso teve interesses outros, interesses do imperialismo. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido por trás. Quer dizer, utilizar a insatisfação. O inimigo é muito esperto. Então, ele utiliza a insatisfação popular para os seus objetivos. E vocês veem que a partir daquelas manifestações foi num crescendo todo um movimento voltado para quê? Para chegar a, primeiro, tentar que a Dilma não fosse vitoriosa na eleição, né, em 14. Depois, na medida que foi vitoriosa com uma dificuldade muito grande, uma diferença muito pequena, derrubá-la e arranjar pretexto para derrubar. Quer dizer, eu sou, quem me conhece, quem já ouviu declarações minhas e coisas que eu já escrevi, quer dizer, eu sou muito crítica ao PT, ao Lula, à Dilma, né? Eu acho que são altamente responsáveis, inclusive pelo que está acontecendo hoje, porque entre outros erros que foram cometidos, foi a não organização popular, a não mobilização popular, até para defender a Dilma e o Lula na hora, né, em que o imperialismo resolveu derrubá-los. E resolveu derrubá-los por quê? Porque, apesar, né, de não terem feito reformas profundas, apesar de não terem realmente avançado no sentido da organização popular, no sentido de fazer reformas que até o Jango tentou fazer. E foi derrubado justamente porque estava fazendo essas reformas. Quer dizer, o governo do Jango, na minha opinião, foi muito mais avançado que os governos do PT, que não tentaram fazer essas reformas. E, digamos a verdade, essa reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que está em pauta, começaram lá, nos governos do PT. Então, eles capitularam muito diante do grande capital internacionalizado. Mas o grande capital, o imperialismo, para dar nome aos bois, queria mais. Porque, afinal das contas, alguns interesses populares foram atendidos. Houve uma melhoria no salário mínimo, nas condições de vida do povo. E houve uma certa, enfim, vacilação na defesa dos interesses do imperialismo. Então, o imperialismo queria tudo. E, por isso, a derrubada, na minha opinião, da Dilma e a prisão do Lula, para evitar que ele volte, né, a ser eleito. Porque, se ele for solto, ele vai ser eleito. Está bastante evidente atualmente, né, pelas próprias pesquisas aí de opinião. Então, eu acho que esse movimento todo foi no sentido do capital financeiro no momento de crise, o grande capital, né, no momento de crise, os monopólios internacionais, tomarem conta definitivamente do Brasil, acabar com qualquer independência nacional. Quer dizer, a nossa soberania nacional está sendo violentamente prejudicada, violentamente atacada por esse governo Temer. Quer dizer, o golpe foi dado, esse golpe jurídico parlamentar, né, há 2 anos atrás, foi dado justamente com esse objetivo de
e implantar, né, um governo que desse prosseguimento à venda do país. Então, é a Petrobras, são todas as empresas estatais que não tinham sido ainda privatizadas, sendo privatizadas, as universidades, né, tentando privatizar as universidades, quer dizer, então, é toda uma política que corresponde aos interesses do grande capital e os interesses dos trabalhadores, quer dizer, aquelas conquistas que ainda existiam, que não tinham acabado, acabar com todas essas conquistas, seja a lei trabalhista, seja a questão da previdência social, esse teto que foi estabelecido aí no orçamento atinge violentamente tanto a saúde como a educação, né? Então são medidas que interessam ao grande capital, desnacionalizam a nossa economia nacional. O Brasil está num processo de desindustrialização, isso não sou eu que digo, são aí, né, economistas, cientistas políticos que estudam o assunto, está claramente isso. O Brasil está voltando à situação da Primeira República, ou seja, se transformando numa nação agroexportadora. Exporta produtos primários, né, soja, suco de laranja, né, e minério, é isso que o Brasil está fazendo. Então, realmente, né, é um retrocesso muito grande, retrocesso esse que interessa a política do grande capital mundial. E para isso foi dado o golpe, e eu acho que nessas manifestações de 2013, opinião minha, eu não posso atribuir isso ao Prestes, isso, houve dedo do imperialismo se aproveitando da insatisfação popular. Quer dizer, o que eu posso dizer é isso. Quanto à questão aí da eleição do Bolsonaro, eu acho que é um perigo muito sério que está existindo. E nesse momento, me parece que é muito importante, vocês vejam, grande parte das pessoas, né, populares, enfim, que estão apoiando o Bolsonaro, convenhamos que são pessoas pouco esclarecidas, desinformadas. Quer dizer, não pode dizer que a maioria dos eleitores do Bolsonaro são fascistas, de jeito nenhum. Quer dizer, são pessoas desinformadas que estão profundamente insatisfeitas com a situação, com razão, e estão insatisfeitas também com os políticos e com a política. E têm toda a razão para estar insatisfeitos. Então, querem ordem e têm a ilusão, dentro da sua desinformação, que com o Bolsonaro vão ter ordem. A gente que já viveu a ditadura militar sabe o que é que leva essa ordem, qual é a tragédia disso. Mas grande parte da nova geração não sabe disso. Inclusive tem muito jovem, né, sendo, né, isso impressionado pelo discurso fascista do Bolsonaro. Então acho que é necessário as pessoas que têm compreensão se mobilizar, né, para derrotar o Bolsonaro. Eu acho que isso é muito importante no momento. E eu, sinceramente falando, não vejo outro caminho a não ser votar no Haddad nesse momento. Como eu já disse aqui, não estou fazendo campanha eleitoral, mas eu sou muito crítica ao PT, muito crítica aos governos do PT. Mas nesse momento, é que nem lá no início dos anos 40, os comunistas, o Prestes, né, apoiando Getúlio para derrotar o nazifascismo. Acho que nesse momento temos que apoiar o Haddad, que é o candidato possível para derrotar o fascismo. Porque vocês vejam, a direita, o Globo, é muito sintomático o que o Globo escreve, né? O Globo está agora percebendo, né, que eu acho que o grande capital não tem muito interesse no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito ignorante, é muito incompetente, né? Tem um discurso... Ai, gente... Tem um discurso assim muito violento. Então, para o grande capital, seria mais interessante o Alckmin ou o Ciro Fernandes. Então, estão vendo que o Alckmin, o Ciro Gomes, eu acho que para o grande capital, o interessante seria o Meirelles, que é um banqueiro, é o nome deles, ou o Alckmin. Só que esses não têm voto, não estão conseguindo, né? Porque também o grande capital não quer dar um golpe aqui no Brasil. Claro que, em última instância, podem partir para um golpe. Isso não está descartado. Inclusive, tem declarações de militares aí, ultimamente, inclusive do comandante do Exército, dizendo isso, que a situação ficar incontrolável, os militares vão intervir. Disse claramente isso, há 2 semanas atrás, o general Vilas Boas. Então, esse perigo também existe.